bem-vindo à terceira aula da disciplina de Microbiologia e Imunologia. Hoje nós vamos falar brevemente sobre a biologia geral das bactérias e das arqueias. Bom, bactérias e arqueias são organismos procariotos, né, compostos por células procarióticas, né? Fazem parte de domínios diferentes, como a gente já comentou na nossa primeira aula. E apesar deles parecerem muito semelhantes, eles possuem constituintes químicos bem diferentes. Inclusive, até as próprias bactérias, nós temos vários tipos de bactérias, né, que se diferenciam, tanto por conta da sua estrutura, né, da sua morfologia, como pelas suas necessidades nutricionais e os seus componentes químicos também. Aqui a gente tem um desenho, um esquema de alguns tipos de bactéria em função dessas diferenças morfológicas, né, estruturais. Então, nesse primeiro esquema aqui, nesse primeiro desenho, a gente pode identificar as bactérias em formato esférico, que são chamadas de coco, né? Todas as bactérias que têm esse formato esférico são chamadas de cocos. Eventualmente, quando essas bactérias se multiplicam, elas não se desligam, elas não se desgrudam. E aí a gente tem a formação de diplococos, né, de streptococos e até mesmo dos estafilococos, que são esses cocos organizados em cachos, em arranjos, né? Temos também uma outra morfologia bacteriana, que é essa em bastão, que é chamada de bacilo. Aqui nós temos, então, um único bacilo representado, que também, quando ele se multiplica, ele pode eventualmente não se descolar, formando os diplobacilos, né, e streptobacilos, que são uma sequência de bacilos, e até mesmo o cocobacilo, onde a gente tem a presença do formato do bacilo um pouco mais esférico, arredondado. Temos outros exemplos de formatos diferentes da bactéria. Nós temos as bactérias que são as espirais. Delas a gente tem o vibrião, o espirilo e a espiroqueta, que tem uma facilidade maior de se locomover nos meios aquosos. Temos também a bactéria em formato de estrela e a bactéria retangular. Vamos dar uma olhadinha agora nas propriedades em algumas estruturas que caracterizam uma célula procariótica, que são as células que formam as bactérias e as arqueias. Bom, quem são essas estruturas, né? As células procarióticas, elas são caracterizadas pelo fato delas não terem membranas nas organelas, elas não têm um citoplasma organizado, mas elas têm ribossomos, elas têm a membrana plasmática, parede celular, elas têm o nucleóide contendo, né, o RNA, a cápsula, que é um outro envoltório, as inclusões e os plasmídios. Elas possuem também seus elementos externos, né? Externos aos elementos envoltórios. Quem são eles? A gente tem o filus, que está ligado à motilidade, mas também à transferência do DNA. Temos também as fímbrias, que são relacionadas à capacidade de aderência dessas bactérias. Inclusive, se alguma bactéria sofreu alguma modificação genética que eventualmente ela não tenha essas fíbrias, ela deixa de ser patogênica, se o fosse, porque ela não consegue aderência para formar colônias ou nas superfícies onde ela desenvolveria a penetração em alguma célula e eventualmente a infecção daquela região. Temos também os flagelos, que estão relacionados à motilidade dessa bactéria, né, como ela se desloca, principalmente nos meios aquosos, né. E eu quero chamar ainda a atenção de vocês aqui pelos elementos envoltórios da célula procariótica. Já disse que é formada por uma cápsula, pela parede celular e pela membrana plasmática, sendo que essa cápsula, ela é constituída, né, ela pode ser chamada também de glicocálice. O que é esse glicocálice? Como ele é formado? Qual é a sua importância, né? Bom, o glicocálice, ele é um polímero viscoso e gelatinoso situado externamente à parede celular. Normalmente, ele é sintetizado no citoplasma da célula, que então elimina esse fluido, né, viscoso,
que se aloja nessa superfície externa da célula. Ele é composto por polissacarídeos, polipeptídeo ou ambos. Por que ele é importante? Porque ele contribui para a virulência bacteriana, ou seja, à medida do grau em que um patógeno é capaz de causar a doença. Ele também é vantajoso para as bactérias, né? Porque eles protegem as bactérias patogênicas contra a fagocitose, que é um dos nossos mecanismos de defesa, não é? Ou de algum outro animal hospedeiro, célula hospedeira. O que mais? Permite a adesão e a colonização das bactérias, porque é uma substância adesiva, então facilita a adesão dela às outras células, permitindo então que uma colônia se estabeleça, né? E também impedem a dissecação, ou seja, a ressecação, e podem fornecer nutrientes para essa célula. Muito bem. Falando ainda um pouquinho do glicocálice, quando esse glicocálice, ele se encontra rígido e organizado, aí ele é chamado de cápsula. Mas a cápsula e o glicocálice são a mesma coisa, tudo bem? Muito bem. E a parede celular? Bom, a parede celular das bactérias é uma estrutura muito importante. Por quê? Além de ser uma região onde a gente consegue diferenciar uma bactéria da outra, a gente tem diferenças entre as bactérias, entre a parede celular de uma bactéria para outra, que fornecem a essa bactéria propriedades funcionais distintas, né? Vamos dar uma olhadinha em como é que essa parede celular se organiza nas bactérias. Bom, ela é uma estrutura semirrígida que circunda a membrana plasmática, protegendo e dando forma à célula. Então, por isso que ela serve para identificação. Ela dá o formato do coco, né, um formato esférico, do bacilo, e isso serve como um elemento de identificação do tipo de bactéria que a gente está identificando, né, encontrando. E também protege a célula, mas essa proteção, ela não é uma proteção, não é só uma proteção de estímulos externos, mas é principalmente uma proteção envolvendo quando a bactéria, por exemplo, ela está em uma substância hipotônica, ela por osmose pode se entumecer demasiadamente e causar a ruptura da membrana celular e sua morte, né? A lise por um aumento da osmose de uma bactéria numa substância hipotônica. A parede celular fornece essa proteção até um determinado limite. Ela é composta por uma rede de macromoléculas denominada de peptídeo glicano. Vamos olhar como é que isso se estabelece. Quem são esses peptídeos glicanos? Eles são disacarídeos repetitivo ligados por polipeptídeos para formar uma rede que circunda e protege toda a célula. Olha como isso é bonito. Bom, nesse esquema a gente consegue visualizar aqui um peptídeo glicano, né? Então nós temos aqui essas sequências de aminoácidos repetidos envolvidos aí por ligações peptídicas, né? Então aqui a gente tem um esqueleto do carboidrato que vai sendo então envolvido pelas cadeias peptídicas, edificando esse peptídeo glicano em várias camadas, né? E ao redor, né? Ao redor não, entre essas várias camadas, a gente encontra a presença de alguns ácidos. O ácido lipoteitóico e o ácido teitóico que permeia, então, essa parede celular, que envolve a membrana plasmática da célula. Tudo bem? Esse tipo de membrana de parede celular, em várias camadas de peptídeo glicano, é chamado a parede celular das bactérias gram-positivas, que é diferente da parede celular das bactérias gram-negativas. Dá uma olhadinha aqui. O peptídeo glicano da parede celular das bactérias gram-negativas, ele é uma camada única. Então, nós temos uma camada simples, única, de peptídeo glicano, mas temos a presença de uma membrana externa
formando a parede celular. Então, nós temos o peptídeo glicano e a membrana externa compondo a parede celular dessa célula bacteriana gram-negativa. E essa membrana externa, ela é composta por fosfolipídios, ela é uma bicamada fosfolipídica, mas ela também tem a presença de lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos têm polissacarídeo O, o semipolissacarídico e o lipídio A. Tudo bem? É diferente da nossa membrana plasmática, porque ela não tem colesterol e algumas outras proteínas. Nesse quadro, a gente consegue esquematizar as principais diferenças, características da bactéria gram-positiva e da bactéria gram-negativa, representadas aqui nessa fotomicrografia, onde elas já estão com a coloração. A que coloração? É a coloração de gram, que dá origem ao nome desses tipos de bactérias. Pelo fato da gram-positiva, ela retém o corante cristal violeta e cora-se de violeta escuro ou de púrpura. Já a gram-negativa, por conta das propriedades da parede dessas células, ela pode ser descorada e aceitar um contracorante, que é a azafranina, e aí ela se cora de cor de rosa ou de vermelho. E assim a gente consegue diferenciar um tipo ou outro de bactéria e a gente já conhece então a organização da parede celular de cada uma, que é diferente, que permite essas colorações também diferenciadas, A parede de peptídeo glicano, ela é espessa na gram-positiva e fina na gram-negativa. A gram-negativa, ela é mais frágil, ela é mais vulnerável a rupturas. Presença de ácidos teicóicos está presente só na gram-positiva. O espaço periplasmático que está entre essa parede celular e a membrana celular das bactérias se chama de camada granular na positiva e de periplasma na negativa. A membrana externa só está presente na negativa e possui um conteúdo de lipopolissacarídeos alto só também na negativa, enquanto que na positiva quase nenhum. O conteúdo de lipídios e de lipoproteínas é baixo na positiva e alto na negativa, devido a essa presença da membrana externa, tudo bem? Que é formada também de lipoproteínas, Estrutura flagelar. Na gram-positiva possui 2 anéis no corpo basal, enquanto que na negativa 4 anéis no corpo basal. Dando sequência a isso, eu quero chamar mais a atenção para vocês que na gram-positiva ela sintetiza as exotoxinas e na negativa as endo- e exotoxinas. Já disse para vocês que é mais resistente à ruptura A positiva do que a negativa, mas a ruptura da parede celular por lisosinas também é mais alta na positiva. Sensibilidade à penicilina, a positiva é alta e a streptomicina é a negativa, que é alta. Inibição por corantes básicos e sensibilidade a detergentes aniônicos e resistência à azida sódica e resistência ao ressecamento é mais alta também nas bactérias gram-positivas. Muito bem. Agora eu vou falar rapidamente da membrana celular dessas bactérias, que não é muito diferente das membranas celulares das células eucarióticas, Ela também é formada por uma bicamada lipídica e tem a presença de proteínas integrais que são capazes de formar os poros, por onde algumas substâncias serão permeáveis. É uma membrana de permeabilidade seletiva, como a membrana celular dos eucarióticos, mas ela é uma membrana que ela é mais frágil, porque ela não tem a presença de colesterol e de alguns carboidratos presentes na membrana celular das células eucarióticas. Tudo bem? Bom, não podemos esquecer das arqueias, que são aqueles micro-organismos procariotos também, que são em menor quantidade. Dos procariotos, as bactérias é a grande maioria, mas as arqueias também são importantes para a vida biológica de maneira geral,
Elas possuem uma grande diversidade, nós temos muitos tipos diferentes de arqueia, não possuem peptídeo glicano nas paredes celulares e são organismos extremófilos. O que são organismos extremófilos? São aqueles que suportam condições extremas, né? São encontrados em ambientes muito extremos. Então, a gente tem os halófilos, que eles sobrevivem e se proliferam em ambientes com uma concentração de sal muito intensa. Nós temos aqueles termófilos, que também sobrevivem e conseguem se multiplicar em temperaturas altíssimas. Por exemplo, tem algumas arqueias que se proliferam a 80 graus, né, que é extremamente raro. E acidófilos, tem algumas arqueias que conseguem também resistir a um ambiente com pH extremamente ácido, próximo de zero até. Elas não são patogênicas e elas podem ser utilizadas em tratamentos de esgoto, né? Uma aplicação prática para as arqueias seria essa, porque elas participam também da degradação de alguns compostos orgânicos. Tudo bem?